Rússia, cerca de 150 milhões de habitantes. 0,2% de evangélicos, segundo uma pesquisa das associações evangélicas da Rússia em 2012. 0,2% de evangélicos, especialmente presentes nas regiões de Tuva, Udmurtia e República Altai. Moram mais de 100 povos e grupos étnicos neste país. Há igrejas evangélicas dentre alguns desses povos, e a Bíblia traduzida em algumas línguas e porções em outras. Evangelismo de rua é proibido por lei, através da Lei Yaranovaya, aprovada em 2016. Uma lei de 2017 tornou a regulação ainda mais restrita, com o intuito de combater o extremismo e o terrorismo, proibindo a expressão religiosa fora de lugares de culto registrados junto ao Estado. Há 4 vertentes religiosas dominantes na Rússia: o cristianismo, o islamismo, o budismo e o judaísmo. Religião mais difundida é o cristianismo da Igreja Ortodoxa Russa, com cerca de 100 milhões de fiéis, 75% da população, apesar de que, dentre esses, há os que nem mesmo creem em Deus. Para muitos deles, abre aspas, ser russo é ser ortodoxo. Quando o comunismo caiu, muitas pessoas se interessaram por Deus, incluindo jovens. Mas a curiosidade acabou depois de alguns anos. A situação econômica da Rússia melhorou e vem melhorando cada vez mais, e o interesse pelo espiritual passou e o materialismo voltou. Ore por uma obra do Espírito Santo dentro da Igreja Ortodoxa Russa, para que Deus levante líderes que tenham a ousadia de pregar a palavra. Ore pelas regiões de maioria muçulmana, para que o reino de Deus alcance. Que Deus abençoe essa nação. Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Glauber Destro, do canal Missões na Europa, e hoje nós vamos conversar sobre como está o Evangelho, a situação espiritual na Rússia, um país enorme, com cerca de 150 milhões de habitantes, e ainda há muito para se fazer neste país, nesta nação. Eu estou aqui hoje com o missionário, o pastor Leialdo Puls, mais conhecido como Léo, pastor Léo, e hoje ele serviu com sua família cerca de 7 anos na Rússia e ainda continua com alguns trabalhos por lá. Então, vamos conversar com ele para a gente saber junto mais sobre como está o Evangelho nessa nação. O meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Oi, Léo, tudo bem? Como você está? Obrigado pela oportunidade aqui de estar conosco nessa entrevista. Olá, Glauber, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui, uma alegria muito grande a gente poder falar um pouco sobre esse que é um dos países mais fascinantes do mundo, né? Como você mesmo disse, é o maior país em termos de extensão e, apesar disso, é um país que tem menos pessoas do que no Brasil, né? Então, uma extensão muito grande, mas com um número menor de pessoas. Mas é um país rico, com uma cultura maravilhosa, e a gente está aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre o que é esse gigante chamado Rússia. Amém, que legal, muito bom, a gente fica muito feliz com isso, a gente estava esperando aqui no canal para saber mais sobre como é a Rússia, a cultura, as regiões, o evangelho principalmente, para a gente começar a orar melhor e se envolver mais com essa nação. Tenho certeza que tem gente nos ouvindo agora que tem uma paixão ardente por Deus aí para servir, talvez, nessa nação. Então, esse vídeo, essa entrevista vai ser muito útil. Léo, ou pastor Leialdo, conta para a gente um pouco, se apresenta um pouco para a gente saber um pouco mais sobre você e sua família,
que vocês estão fazendo agora, mas também um pouco da história de vocês, a história missionária de vocês. Fica à vontade. Ok, então, eu sou casado, né? E nós temos 2 filhas. E quando nós resolvemos iniciar esse projeto missionário para a Rússia, nós já tínhamos bem fixado quais seriam os objetivos que nós tínhamos em mente, né? E no meu caso, eu comecei a estudar russo, a me interessar por russo e estudar a língua russa quando eu tinha 12 anos de idade, né? Aquelas coisas que só Deus sabe, só Deus explica, né? E desde então eu me interessei muito pela cultura russa, eu me interessei muito pelo idioma, enfim, por tudo que dizia respeito a esse país. Depois eu fui para o seminário e para estudar teologia com o objetivo de ir para missões, especificamente para a Rússia. Quando foi lá que eu conheci a minha esposa, né? E ela também tinha um chamado para missões, mas nada específico. E aí eu disse para ela, então eu já sei para onde que a gente vai, né? Então o chamado era específico para mim e ela entrou junto nessa viagem, nessa aventura, né? Nós pastoreamos durante algum tempo igrejas aqui no Brasil, em Brasília, Porto Alegre, São Paulo, e depois de algum tempo, então, nós fomos para a Rússia. E chegando lá, como você mesmo citou, nós ficamos alguns anos, e esse processo foi um processo longo, foi um processo que durou muito tempo para chegar lá, né? E nesse meio tempo a gente foi se iniciando com várias informações e tudo que podia pegar sobre a Rússia. E quando nós chegamos lá, então, a gente já chegou com uma bagagem razoável, né? E logo já entramos no ministério. A coisa foi bem rápida. Mesmo porque sempre se falava sobre a Rússia, a gente não sabe quanto tempo que a Rússia ficará aberta. Então, era uma questão de ser rápido e ser prudente em todas as coisas, né? E nesse sentido foi muito bom, porque Deus foi abrindo portas e portas inclusive inesperadas que depois vão resultar nos projetos que nós temos hoje. Graças a Deus, muita coisa aconteceu, muitas experiências e foi um aprendizado muito grande. Eu sempre digo que eu mais recebi do que eu dei em relação a tudo que aconteceu lá. Eu acho que foi uma experiência extraordinária e carrego até hoje muitas coisas e amigos que lá fizemos, né? Então, basicamente é isso. Correu muita água debaixo dessa ponte, mas resumidamente seria isso, né? Depois nós voltamos para o Brasil, tivemos que voltar para assumir um cargo aqui dentro do nosso seminário, da nossa instituição, e desde então eu tenho me dedicado à educação teológica como professor, como coordenador acadêmico e algumas outras tarefas, pastor numa igreja local aqui em São Paulo, mas também sempre com foco em missões. A gente nunca deixou o foco de missões. E hoje nós temos projetos envolvendo futebol lá na Rússia e em alguns outros lugares também, né? Amém, que legal. Fico muito feliz em saber tudo isso, como Deus tem preparado essa história e guiado vocês com isso, você, sua esposa, suas 2 filhas. 2 filhas, não? Isso. Isso, que legal. E vocês ficaram então 7 anos na Rússia. Vocês serviram em algum outro país ou apenas na Rússia? Então, nós ficamos só na Rússia, e isso é uma coisa interessante, porque para ficar na Rússia, né, nós precisávamos do visto, e aí o visto que nós tínhamos era o visto estudantil, que nós conseguimos através da universidade local, e isso nos garantiu a permanência lá por muito tempo. Então, nós ficamos direto no país, nós não saímos nunca do país, e durante os primeiros anos. Isso também fez com que eu tivesse uma oportunidade, talvez ímpar, de estar em contato com a universidade, com estudantes, todos eles eram russos, eu estava matriculado numa faculdade russa, e aí eu pude aprender muita coisa da cultura, da história, porque a minha universidade, desculpa, a minha faculdade que eu escolhi foi de história, justamente para entender
contexto, né, cultural, o contexto histórico e tudo mais. Então, foi muito interessante esse tempo que nós passamos lá, porque além de estar trabalhando com missões mesmo, né, com uma igreja local, também tinha essa questão de estar envolvido com a universidade, com professores e colegas, etc. Né? Amém, que legal. Nós sabemos, Pastor Léo, que na Rússia ela é um pouco fechada, então é um pouco complicado para um cristão, um evangélico, ir servir ou ir falar, sou missionário, estou aqui para evangelizar. A coisa não é bem assim, né? Tem que, tem que, não pode assim ser claro. Então, um dos meios, pelo que a gente está percebendo aqui, para a gente entrar, para quem aqui está ouvindo a gente, tem a intenção de entrar e viver na Rússia, servir na Rússia, um dos meios é o estudo, é você se matricular numa faculdade de lá, ou fazer um mestrado. Eu, por exemplo, conheço um missionário que está na capital da Rússia e já está no doutorado, porque ele acaba um mestrado, fez um segundo mestrado e agora foi para o doutorado, que é o modo que ele consegue. É assim mesmo que funciona? Existe alguma outra possibilidade, outro visto, algum outro meio, ou é só questão de para estudante mesmo? Olha, é uma boa pergunta. Para você ter uma ideia, existe o chamado visto religioso, mas, primeiro, praticamente é impossível pegar o visto religioso, e mesmo aqueles que pegaram um visto religioso lá quando houve a perestroika e a quebra da União Soviética, a gente diz que, entre aspas, né, sujou o visto porque ficou caracterizado que ela estava lá com funções religiosas, né? Então, o que acontece? O mais interessante que nós encontramos, inclusive era muito mais barato, era o visto de estudante. Existem outras tal possibilidades? Existem, mas elas são mais complicadas. E por que eu acho que o visto estudantil ele é interessante? Porque você se força a estar junto com as pessoas locais, você se força a estar no meio né, das pessoas, de conhecer outros pensamentos, de você saber o que está acontecendo, principalmente entre os jovens, as tendências da sociedade, tudo você percebe dentro de uma universidade, por exemplo, né? Existem outras possibilidades, por exemplo, eu sempre digo que você pode, por exemplo, usar o esporte como um meio também de conseguir estar num país, mas existem algumas restrições. A questão de medicina, na Rússia, eles exportam, eles não importam médicos, né? Então fica difícil. Business, né? Negócios, é complicado. Então, assim, do meu ponto de vista, que logicamente é um ponto de vista, eu diria que estudos é uma ferramenta muito grande, sem falar de que a educação lá é muito boa, né? Então você ganha de todos os lados e você tem que ter em mente que você, independente de ser estudante ou profissional, seja o que for, você é um cristão. Então, como cristão, eu sou um cristão estudante. Como um businessman, eu sou um businessman cristão. Então, assim, é influenciar no meio onde que você está. E o estudantil, ele é, para mim, o mais adequado, né? E não só para a Rússia, como para outros lugares, por causa dessa questão. Você mesmo mencionou no começo, né? De uma certa restrição. E brasileiro pensa muitas vezes, né? Aquela ideia de você vai para a rua pregar, distribuir folheto, ou então fazer um tipo de teatro de rua, coisas desse tipo. Lá você não tem oportunidade para fazer isso. Isso realmente é bem restrito. E aí você tem que inovar. Você tem que ter novas maneiras de fazer as coisas. Porque pode sim dar prisão, né? Puxa. E existe um porquê disso, existe uma lógica atrás disso. Não é só porque as pessoas não querem os cristãos. Não, existe uma lógica, algo por trás disso que faz sentido, né? Então, se você entende essa mentalidade, você percebe que tem que buscar alternativas para um evangelismo. Ok, legal, interessante. Então, falando aqui sobre visto, como chegar até a Rússia,
como nós evangélicos chegarmos até a Rússia. O principal seria através de estudo, um visto estudantil. E existe, só para terminar, existe por acaso a possibilidade de eu quero servir na Rússia, eu quero ter um visto estudantil, eu quero aprender o russo. Então, ter um visto estudantil para estudar o russo, existem escolas para isso ou tenho que fazer uma faculdade mesmo por lá? Não, todas as universidades, pelo menos das que eu tenho conhecimento, elas oferecem um curso de russo, né? São 2 anos, 1 ano ou 2 anos de estudo só de língua russa. Então, muitos estrangeiros vão para a Rússia para fazer esse curso, que é o curso de língua russa, né, durante 1 ano ou de 2 anos, e lá eles aprendem, depois eles voltam para os seus países, ou, né, se há algum vínculo de emprego, talvez que eles consigam, isso é um pouco mais difícil, mas existe a possibilidade de ir só para estudar russo. Agora, como você disse, dá para prorrogar isso ad infinitum. Você pode, né, entrar numa carreira, vamos assim dizer, acadêmica, que é interessante também. Né? Você entrar em círculos que eventualmente não têm um acesso a um evangelho ou tem certas dificuldades, preconceitos, etc. Então, eu tive experiências com professores e com colegas muito interessantes nessa área, né? de poder compartilhar numa aula sobre questões de fé e etc. Tá? Então, assim, é algo muito interessante a pensar nessa linha, né, de como você pode compartilhar criativamente o evangelho. Amém, que legal. Pastor Léo, nós estamos aqui com o mapa da Rússia aqui aberto, vou compartilhar na tela aqui para todo mundo. E antes de conversarmos sobre questão religiosa, sobre igreja evangélica e tudo mais, gostaria de conversar contigo melhor sobre as regiões da Rússia, as cidades principais, aonde tem mais gente, é mais urbano, mais rural, algumas características regionais da Rússia. Você poderia explicar aqui para a gente? Então, nesse mapa a gente está vendo a Europa, aqui, que muitos de nós do canal conhecemos já bem muitos desses países, e aqui toda essa região é a Rússia. Léo, você chegou a passar em algum desses outros países? Não fui. Quase um projeto, quase que a gente foi para a Ucrânia, mas a gente não conseguiu o visto e foi um pouco complicado. Mas eu circulei bastante na região europeia da Rússia, né? Que é a mais populosa da Rússia. 2/3 da população, cerca de 100 milhões de pessoas, vive na parte europeia, que é uma parte pequena comparado com a Sibéria, né? Então, apenas 1/3 mora na Sibéria. Então, você pode imaginar, a Rússia tem o dobro, exatamente o dobro do tamanho do Brasil. São 17 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8,5, a Rússia tem 17, né? E então, a parte europeia ela é mais densamente povoada do que a Sibéria. Tá? As principais cidades, lógico, Moscou e São Petersburgo, né, são as duas capitais oficiais do país. Elas têm status de capital do país. Tá? Tanto Moscou quanto São Petersburgo, que você está vendo aí, né? São Petersburgo um pouco mais para o noroeste do país, e que é o porto de entrada russo, né, referente à Europa. Tá? Então, ali você vai em São Petersburgo, ela é uma cidade totalmente europeia, europeizada, se posso assim dizer. Né? E Moscou não, Moscou tem uma característica totalmente eslava e russa mesmo, mas São Petersburgo é uma cidade muito mais europeia. Fora essas duas grandes capitais, tem alguma outra cidade, alguma outra região particular da Rússia? Como seriam essas outras partes aqui? Então, o que você tem, como eu disse para você, a parte europeia ela é a principal. Se você for ver ali embaixo, está Krasnodar, onde que nós moramos. É bem embaixo aí, Krasnodar, já na divisa, literalmente, com o mundo muçulmano. Tá? Essa região fica, a região do Cáucaso, é uma região bem complicada, porque existem várias repúblicas muçulmanas, a Chechênia, que é Grozny, a capital que é Grozny, ficam para o lado ali em direção ao Mar Cáspio. É uma região turbulenta,
o Daguestão, com a capital em Mahatkalar, também é bem complicado. Então, essa região ela é um pouco mais difícil e instável politicamente. Em compensação, é a região mais quente e a região mais tropical, se assim podemos dizer. Tá? Só para você ter uma ideia, Galber, a Krasnodar faz 41 graus no verão, positivo. Tá? Então o pessoal pensa a Rússia, aquela neve eterna, não é bem assim. Tem regiões como Krasnodar que vai a 41 graus positivo e é o celeiro do país. Né? Ali se produz muito por causa do clima. Quando você sobe e aí vai em direção à Sibéria, acima do Cazaquistão, você tem cidades importantes que seria acima do Cazaquistão, na região da Rússia, que é, por exemplo, você tem Ekaterimburgo, você tem Nizhny Novgorod, você tem Perm, tem várias cidades que são Kazan, que são cidades importantes com mais de 1 milhão de habitantes. Tá? Então, aí Kazan, Ufá, Ekaterimburgo, que já é a divisa entre a Europa e a Ásia. Ekaterimburgo fica bem na divisa da Europa e da Ásia. Tá? Chelyabinsk, etc. São cidades grandes e cidades importantes e parques industriais muito fortes na Rússia. Conforme você vai se movimentando em direção à Sibéria, a parte asiática da Rússia, você vai encontrar uma cidade chamada Novosibirsk, que está aparecendo aí no mapa, né? Tem Moscou, e bem para o outro lado, você tem Novosibirsk. Novosibirsk, essa cidade é a chamada capital da Sibéria. Tá? É uma cidade, eu não me lembro agora quantos milhões, mas está em torno acho que de uns 2, 3 milhões de pessoas. E é uma cidade universitária. E lá você tem várias agências missionárias. Eles se movimentaram para a cidade porque ela é uma cidade universitária. Entendeu? Então, tipo, ABU, Jocum e várias missões se localizaram em Novosibirsk, porque dali você partia para toda a Sibéria. E é interessante notar que, como você citou antes ali o nome de alguns lugares onde tem a maior concentração de evangélicos, né, de cristãos evangélicos, está aí Novosibirsk, você citou a República do Altai. O grande avivamento na Rússia ocorreu na Sibéria. Até hoje, as igrejas na Sibéria são fortes, né, se assim podemos dizer, né? E quando a gente diz forte, não podemos pensar nos parâmetros brasileiros. Nós temos que pensar num número reduzido, mas o avivamento é siberiano. Muitas igrejas nascendo nessa região. Eu conheço histórias de como começaram as igrejas nessa região, histórias fantásticas de pessoas que simplesmente tiveram contato com uma Bíblia e começaram a ler a Bíblia e o cara, de um caso especial de um pastor, ele estava lendo a Bíblia, que ele encontrou num hotel em Moscou, né? Ele era de Tyumen, uma cidade na Sibéria. Ele leu a Bíblia, achou fantástico, chamou os amigos para fazer um estudo em cima daquela literatura, vamos assim dizer, né? Não se trata de Bíblia, mas de uma literatura religiosa, universal, etc. E resumindo a história, com esses amigos, com as pessoas da universidade, eles fundaram em pouco tempo, pouquíssimo tempo, em 2 anos, alguma coisa assim, 5 igrejas, e eles não tinham pastor, né? Porque o cara mais velho nessa coisa toda era o cara que leu a Bíblia, mas ele tinha pouco tempo. E aí existiam várias organizações, vamos assim dizer, igreja, mas não tinha nenhuma estrutura, não tinha pastores, mas eram pessoas que se reuniam só para ler a Bíblia. Você consegue imaginar uma situação dessa? Pessoas que simplesmente começaram a se congregar para ler a Bíblia e elas iam se convertendo, mesmo sem nenhum nosso preparo teológico, sem nenhuma estrutura, né? As igrejas foram criadas. E aí eu posso dizer que é uma história interessante, porque Deus ele age independente de estrutura, independente de tudo. Claro que é bom você ter um curso, eu sou professor de teologia, né?
mas o Espírito de Deus se move apesar de todas as coisas. Depois essas igrejas foram organizadas, pediram ajuda para outras organizações e elas acabaram fundando mais igrejas. É um movimento muito grande na Sibéria, muito grande mesmo. Tá? Então, histórias como essa na Sibéria ocorreram dezenas ou centenas, entendeu? Então, por isso que a Sibéria tem essa coisa de ser um lugar mais onde tem mais evangélicos, principalmente as regiões mais afastadas. Amém. Glória a Deus por isso. A gente percebe aí que, então, Deus está trabalhando no planeta inteiro, está trabalhando na Rússia, na Sibéria, e quantos testemunhos será que a gente ainda não conhece que Deus já fez e tem feito por esses países. Glória a Deus por isso. Pastor Léo, gostaríamos de saber mais contigo, antes de começar a questão espiritual, melhor sobre a mentalidade do russo. Você mencionou um pouco sobre a lei, as restrições que tem, e explicou que essa é um pouco da mentalidade dele. Explica um pouco a mentalidade do russo. Explica um pouco para a gente como é que é a cultura do russo, como que ele costuma pensar, que com certeza é bem diferente de um brasileiro, né? Olha, isso renderia uma bela de uma longa conversa, né? Estudando história, você percebe que o russo, como qualquer povo, ele é resultado de centenas e, no caso da Rússia, de milhares de anos, né? São gerações e gerações vivendo uma cosmovisão, uma maneira de viver. Então, a mentalidade do russo, ela é muito... O russo, em geral, ele é fechado, como nós diríamos, né, por várias razões, né, sistemas ao longo dos anos de repressões, de ditaduras, entende? Então, a sociedade ela tem um pouco de restrição a coisas externas, por exemplo, qualquer influência externa ela é muito mal vista e aí vai influenciar na questão da religião, vai influenciar na questão da economia, vai influenciar em várias coisas. Então, o russo, em princípio, ele é muito fechado, tanto pessoalmente quanto culturalmente, né? E uma das coisas que para nós é um pouco difícil é você não ter o contato humano como nós temos no Brasil ou em alguns outros países, né? Talvez também um pouco da característica, de uma certa forma, da cultura europeia, talvez pelo frio, pelo clima, etc., mas eles são muito mais reservados para você conseguir um relacionamento mínimo de amizade, leva anos, né? Não é uma coisa da noite para o dia. E o russo, ele tem a mentalidade fechada. A gente sempre brincava aqui em casa, né, de que se você pergunta uma coisa para um russo, ele sempre vai dizer não, depois ele vai pensar, entendeu? A primeira resposta é não. Eu posso atravessar a rua? Não. Aí ele vai parar e vai pensar. É sempre negativa a resposta, entendeu? É sempre proibitiva, você sempre proíbe, para depois ver o que vai fazer. Que às vezes é o contrário, por exemplo, na nossa cultura no Brasil, que tudo pode, aí depois a gente para pensar, não, peraí, eu acho que isso aqui não dá e tal. Né? A gente primeiro aceita para depois ver o que poderia ser cortado. Lá não, eles cortam direto e não tem questão nenhuma. E você tem que entender que é um caldeirão, são mais de 120 etnias vivendo debaixo de um sistema federativo. Por isso que você vai ter problemas internos, problemas étnicos, né? Então, tudo isso gera um povo um pouco mais fechado. Porém, eu tenho que falar alguma coisa boa dos russos e a gente está falando aqui, ainda bem que espero que não tem nenhum russo assistindo, né? Mas eles sabem que é assim. Só que tem uma coisa interessante, Galber. Depois que você consegue passar esse muro alto, espesso, gelado, você encontra num russo, na alma dele, quase que um latino. Então, depois que você encontra um amigo, depois que você encontra uma pessoa, você rompe essas primeiras barreiras, ele vai ser seu amigo para sempre, entendeu? Assim,
a amizade é algo muito importante na Rússia. Aliás, talvez em termos de escalas de pecado na Rússia, tá? O pecado mais vil que pode existir é o pecado da traição entre amigos. Se alguém trai alguém, no sentido assim, né, no emprego ou qualquer outro lugar, qualquer outra coisa, esse tipo de traição entre amigos, isso é considerado o pior de todos. Né? Por quê? Porque é difícil de você ter um amigo. Quando você tem esse amigo, você confia totalmente nele. E na época das repressões, você tinha que saber muito bem quem eram os seus amigos, porque eventualmente você estava entregando alguma informação secreta ou alguma informação, né, que não devia para uma pessoa e você estava correndo risco de vida. Então, um amigo é muito valorizado na Rússia. E isso é uma coisa interessante. Se você um dia for para a rua, se for pregar sobre Jesus, um conselho, apresentar Jesus como o seu melhor amigo, aquele que nunca te trai, aquele que nunca vai te deixar na mão, aquele que está sempre contigo, né? Então, assim, essa mentalidade, né, de muito isolado, mas por outro lado, a partir do momento que eles dizem, não, é isso daí, você é meu amigo, aí você tem um amigo pela vida. Puxa, que legal, maravilha. Ótimas dicas aqui, conselhos. Eu estou aprendendo muito, espero que você também, aqui sobre como é a Rússia, como é a cultura na Rússia, a mentalidade desse povo. E isso com certeza ajuda muito a gente que vai servir, que vai fazer amizade com russos. Além do mais, não, tem russos em vários lugares, na Europa inteira tem russos, a gente com certeza vai encontrar russos em qualquer país da Europa. Então é muito bom saber todas essas informações. Então conversamos aqui sobre um pouco da região da Rússia, sobre a cultura e gostaríamos, Pastor Leialdo, de conversar melhor contigo agora sobre a questão espiritual da Rússia. Como é que existem algumas religiões predominantes e quais são essas religiões? O que você chegou a ver na parte de religiões na Rússia? Então, a predominância é a Igreja Ortodoxa Russa, né? Nós temos que entender que a Igreja Ortodoxa Russa ela é oficializada no país no ano de 988. Pensa, mais de 1000 anos de uma religião oficial. E ser ortodoxo russo é igual a ser russo. Então, todo russo ele é ortodoxo. Quem não é ortodoxo russo não é visto como russo. Tá? De uma certa forma, como era no Brasil há muito tempo atrás, ser brasileiro era ser católico, né? Principalmente mais para o interior, nas colônias italianas, por exemplo, não existia essa ideia de não ser católico, por causa da tradição e tudo mais, né? Mas na Rússia a predominância é católica. Só que tem uma coisa, por causa dos anos de uma ideologia ateísta dos últimos 70 anos da história russa, no período da União Soviética, o ateísmo se firmou muito forte e as estatísticas, eu não sei como é que estão agora as estatísticas, mas um tempo atrás dizia que 1/3 da população, 33%, se declarava ateu. É diferente, por exemplo, do ateísmo no Brasil. Tá? No Brasil, quando você faz o censo lá do IBGE e tal, você vai ver que 10% se declara sem religião, mas não significa que ele é ateu. Tá? Apenas 3% dos brasileiros se declaram ateus, ou seja, Deus não existe. Os russos era 33%. Então, a porcentagem é bem elevada, como alguns outros países da Europa. A gente sabe que, né, esses índices são bem altos. Mas, depois da quebra da União Soviética e tudo mais, muitas pessoas, como você mesmo falou no início, eles tiveram curiosidade a respeito do Evangelho, porque eles viveram uma vida inteira sem ouvir nada sobre Jesus, né? Se você fosse em determinadas cidades, eles iam achar que esse Jesus era talvez um candidato a prefeito, coisa assim, porque não sabiam sobre, nunca ouviram falar dessa história. Tá? Então, é interessante nós percebermos isso.
Durante a época da União Soviética, era permitido apenas as babushkas, né, as vovós e aos vovôs, irem para uma igreja. Ela não podia levar sequer uma criança, o neto, para a igreja. Era proibido. A polícia barrava a pessoa na porta da igreja e mandava a criança para casa. Até hoje existem resquícios disso. A gente teria que falar numa outra situação de como que é o trabalho com crianças na Rússia. Tá? Mas assim, a religião ela é nominal. Os ortodoxos em geral são nominais. Uma baixa porcentagem de cristãos evangélicos, né? E existe, acho que 10% de muçulmanos, por causa dessas repúblicas muçulmanas, principalmente do sul da Rússia, ali a região onde a gente morava. Tá? E essa tem que entender que é um caldeirão. Você tem budistas, repúblicas budistas, você tem as repúblicas muçulmanas, as repúblicas, a região de judeus. Existe uma república de judeus lá na Sibéria. Então você tem de tudo aí no meio, entendeu? Esse é o caldo religioso que a Rússia vive e ela é um caldeirão, né? Uhum. Então a gente percebe que está bem segregado. Nos Estados Unidos costuma ser um pouco assim, ter um bairro só de hispanos, um bairro só de coreanos, e na Rússia, pelo visto, ela é segregada. Tem uma região só de judeus, outra está concentrada os islâmicos. Seria mais ou menos assim? Isso, vamos assim dizer, algumas repúblicas são consideradas repúblicas muçulmanas. Tá? A república não é uma república independente, é um estado administrativo dentro da Federação Russa. Tá? Isso, às vezes as pessoas pensam, a república então é independente. Não, é uma república autônoma dentro da Federação. Então, algumas delas são chamadas repúblicas muçulmanas, mas a maioria já não é mais muçulmana, a maioria já é ortodoxa. Então, aí que está. É muito misturado, entendeu? Algumas são oficialmente muçulmanas, outras são oficialmente budistas, mas na prática já está tudo misturado. Porque na época da União Soviética, a política era miscigenar tudo, deixar tudo muito misturado, justamente para quebrar, né, a resistência religiosa de alguns povos. Então, quando você mistura muito, quebra a identidade religiosa e isso faz com que seja mais fácil você doutrinar, né, um povo que está dividido ali dentro do território em termos de religião. Mas o muçulmano, ele é muçulmano e ele vai se identificar, ele vai dizer, né, com orgulho, ele vai dizer assim, meu nome é fulano, eu sou muçulmano. Meu nome é fulano, eu sou judeu. Meu nome é fulano, eu sou budista. Né? Nesse ponto, nós tivemos, a minha esposa tinha uma pessoa que morava perto de nós, no apartamento lá, e ela encontrou na praça, e aí as nossas filhas estavam brincando na praça, aí o filho dessa mulher estava ali também, e aí a moça, durante será quanto tempo, sempre vendo a minha esposa lá, e aí um dia ela chegou e ela disse, meu nome é fulana, eu sou muçulmana. Você olha, como assim? Né? Mas por quê? Porque é necessário identificar religião com a etnia. Entendeu? Porque o russo de ascendência, a etnia russa, geralmente ele não é muçulmano. Tá? São as outras etnias, são os tártaros, são dessas outras repúblicas que geralmente são muçulmanos. Então, muito, a religião está identificada com a etnia. Você se identificar com tal religião é se identificar com tal etnia. Inclusive, em russo, existem duas palavras para russo, tá? Que é Ruski, que é a etnia russa, e Rassinyan, que é a pessoa que tem a cidadania russa, que nasceu dentro da Federação Russa. Então, eles têm essa divisão. Então, todo o russo étnico vai se identificar com a ortodoxia. Mas o russo do país, né, da nacionalidade russa, ele pode ser qualquer tipo de religião. E aí entra uma coisa, que é interessante. Toda religião que vem de fora é considerada colonialismo. Né? E principalmente as igrejas evangélicas, elas têm uma conotação muito de ser colonização americana.
E aí entra um pouco da questão, né, das disputas e tudo mais. Para você ter uma ideia, quando eu estava na Rússia, quando o pessoal perguntava o que você é, se você diz evangélico, já abre todos os preconceitos contra você, né? Colonizador, tal, 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 tal. Então, a minha resposta sempre era: eu sou protestante. Tá? Outra dica para quem está assistindo aí, não diga que você é evangélico, diga que você é protestante. Porque na cabeça dele, protestante tem a ver, por exemplo, com Lutero, tem a ver com as igrejas reformadas europeias, e isso não é tão agressivo, tá? Porque eles têm um respeito pelos movimentos protestantes europeus. Já não há o mesmo respeito pelas igrejas evangélicas de uma forma geral. Você sabe, você não está mentindo porque, na verdade, você é protestante, né? De raiz protestante. Só que na cabeça da pessoa isso fica um pouco mais claro, que você não é um colonizador, você não é alguém que está representando uma outra etnia, você está representando um movimento, né, religioso, no caso, o protestantismo. Ah, que legal, interessante. Então, para o russo está bem separado. Na verdade, o europeu em si, quando a gente fala evangélico, eles pensam mais o evangélico que seria mais o americano, Isso, que eles veem mais como seita, o europeu vê isso. isso mais como seita, sendo que o Uhum. protestante é mais para aquele senso histórico, que ele estudou na escola, os adolescentes, os jovens estudaram a história, Uhum. a história do protestantismo, então eles veem com outros olhos essa questão, mais ligada com os luteranos, anglicanos, da A igreja reforma, né? reformada, né? A igreja Isso, reformada. isso. E interessante, então, essa dica de, em vez de mencionar já nessa nossa abordagem com um europeu que a gente nem conhece, que eu sou evangélico, mais interessante falar que eu sou protestante. Tá aí uma boa dica. Eu me lembro na Itália, refletindo sobre isso, vendo esse problema também, que o italiano também pensa, né, que o Uhum. evangélico é uma seita, eu pensei, bom, vou falar que eu sou protestante, será que dá certo, não dá certo? A minha opção, o que eu pensei foi, vou falar que eu sou professor de Bíblia. Sendo o Uhum. europeu, sendo católico ou ortodoxo, Bíblia, legal, interessante. Então, eu ensino a Bíblia. Eu estou aqui para ensinar a Bíblia, sou um professor aqui de Bíblia. Tá aí uma outra opção também. Sim. A questão, assim, não é. Algumas pessoas dizem, mas você está se envergonhando do evangelho. Não é a questão de se envergonhar do evangelho, é uma questão de comunicação transcultural. Porque na cabeça dele já está formado um conceito. E para você desfazer isso é muito complicado, né? Então é mais fácil você encontrar essa ponte, mesmo que seja uma troca, né, na nomenclatura lá, mas que vai fazer com que ela entenda quem é você, né? Qual a sua posição de fé, inclusive. Porque, infelizmente, né, muitas das vezes tem essa conotação negativa na Europa, de uma forma geral, né? E isso abre portas para você compartilhar. Por exemplo, quando aconteceu isso, o pessoal perguntou para mim: você é do Brasil? Sim, sou do Brasil. Você é católico? Eu disse: não, não sou católico. Porque na Rússia, pior de todos é o católico. Eles não gostam do catolicismo. Questões históricas, né, da divisão da Igreja do Ocidente, do Oriente, o cisma lá do 11º século, etc. Então, eles não gostam de catolicismo. E aí, quando eu disse assim, não, eu não sou católico, eu sou protestante. Aí o cara olhou para mim e disse, protestante, pô, legal, tal, eles foram contra a Igreja Católica e tudo aquilo, assim, é quase como o inimigo do meu inimigo, entendeu? Então, assim, são coisas que é preciso comunicar. E, às vezes, o que nós fazemos nós pensamos que nós estamos comunicando, quando, na verdade, nós estamos detonando as pontes, né? Então, na Europa, de uma forma geral, o brasileiro, a gente está falando como brasileiro, né? Pensar com essa mentalidade. Não, peraí, eu estou numa outra cultura, né? Nós fomos colonizados por eles. Eles que trouxeram, né, o catolicismo, o evangelho, de uma forma geral, para o Brasil, para as Américas. Então, como é que eles pensam? E isso é desconstrução, né? Desconstrução de tudo. E é o que acontece. Campo missionário é isso, né? Do meu ponto de vista, você vai lá mais aprender do que ensinar, né?
E se você tem essa mentalidade, por isso que eu falei antes, né, que nós estamos falando de ser estudante. Meu amigo, ser estudante, você tem que, né, você tem que se submeter a todo um sistema deles para você ganhar o direito de falar alguma coisa, né? Então você se submete, você se coloca, e é o que talvez eu faço um paralelo com o que Jesus fez, né? Esvaziar, né, para poder servir. E aí você ganha o direito de falar. Além de ter que dominar a língua, é lógico. Que é Amém. importante. Que legal, puxa vida. Então a gente viu aí as questões da contextualização, que é muito importante. A gente não pode abordar um europeu, abordar um russo, já pensando que a minha linguagem, mesmo se eu fosse falar a língua para eles, no russo, por exemplo, o que eu entendo sobre protestante, evangélico, Jesus, fé, graça, é algo diferente que ele pensa, que ele cresceu de um outro com outro contexto. Então convém a gente, antes de passar a verdade, procurar refletir bem como eles pensam, como eles são, e aí, aonde eles estão, como eles estão, a gente vai começar pouco a pouco a se apresentar, a ser um testemunho. Seria mais ou menos por esse caminho, não é, Leialdo? Isso, isso. Eu gostaria só de colocar uma coisa que é interessante, que é mais um quebra de paradigma para nós, tá? Que é muito, muito importante dentro da cultura russa. Porque quando um brasileiro, por exemplo, nós vamos para lá, nós pensamos assim, Igreja Ortodoxa Russa. Ok, Igreja Ortodoxa Russa igual à Igreja Católica. Nós somos contra a Igreja Católica por várias práticas, então nós não gostamos, entende? Você já vai com uma questão já muito negativa. Só que tem uma coisa, quando você estuda a teologia da Igreja Ortodoxa Russa, você vai perceber que a teologia da Igreja Ortodoxa Russa está muito mais perto da teologia da Igreja Protestante do que da teologia católica. Então, os pontos de contato entre o protestantismo, o evangelicalismo, enfim, né, e a Igreja Ortodoxa é muito grande. E existem muitos pastores, muitos líderes de igreja que eles não têm problema nenhum de se aproximar das comunidades, até mesmo dos padres ortodoxos, e ter uma boa relação com esses padres. E eles não são antagônicos, eles, inclusive, muitos dos pastores trabalham com alguns padres em várias situações, porque as teologias são muito mais próximas. Então, no Brasil, por muito tempo, sempre houve um certo antagonismo entre essas duas áreas, né? Entre o protestantismo, o evangélico, e o catolicismo. Já na Rússia, não. Eles trabalham muito mais para aproximar, porque eles tentam encontrar o ponto em comum das teologias. E não é você barganhar, né, algumas coisas da sua fé, ou você abrir mão de coisas, mas é encontrar uma comunicação. Porque isso, lembre-se, a Igreja Ortodoxa Russa é parte da cultura. Né? Alguns pastores, inclusive, eles têm a indumentária deles muito parecida com ou às vezes igual, a dos sacerdotes ortodoxos. Por quê? Porque para que não cause um efeito negativo nas pessoas em relação a vestimento. Poxa, você disse que você é sacerdote e pastor, mas você não se veste, ou não anda, ou não faz determinadas coisas que um sacerdote faz. Mesmo que você diga, puxa, mas isso são coisas externas, mas é isso que as pessoas estão vendo. Então, a primeira identificação delas é importante. Nós temos que entender o que a pessoa está vendo, né? E então a aproximação com a Igreja Ortodoxa, ela é importante. Às vezes a Igreja Ortodoxa não quer, né, essa aproximação, mas aí é uma questão de trabalho. Ouvindo pregações dos líderes da Igreja Ortodoxa e até mesmo dos padres, eu vou confessar uma coisa para você. Muito melhor do que muitas pregações que eu tenho ouvido por aí em muitas igrejas. Muito evangélicas, no sentido de evangelho. Uma pregação clara do evangelho, principalmente do líder máximo que... me esqueci agora o nome dele. Ele pregando, você diz, cara, que coisa fantástica o que ele está falando. Né? Mas assim, claro, você tem que saber lidar com isso. Tem coisas
que não são boas, assim como tem coisas que não são boas dentro das nossas igrejas. Então, é uma questão de você entender o contexto cultural, que é muito, muito rico mesmo. Vou dizer uma coisa para você, aprendi muito. Você disse que a igreja ortodoxa, ela se assemelha em muitos pontos com com a gente, com a igreja evangélica. Mas quais são os pontos, quais são os erros? Quais são os pontos principais da igreja ortodoxa que está errado, biblicamente? O que eu mais colocaria é o ritualismo, tá? Porque o rito tomou lugar da expressão espontânea, certo? Então, a questão, por exemplo, das orações, a questão que é um pouco difícil de fazer essa comparação. A Igreja Ortodoxa, ela não tem santos como a Igreja Católica, ela tem os ícones, né? Os ícones, né, os santos da Ortodoxa não têm o mesmo peso do que existe na Igreja Católica, mas mesmo assim eles estão presentes. A Maria não tem o mesmo peso do que tem na Igreja Católica, mas também ela tem uma importância muito forte. Mas para mim, principalmente, é a questão dos ritos. Por exemplo, a pessoa faz, mas ela não sabe por que ela está fazendo. Ela está indo numa igreja e faz lá o rito, né, a liturgia, mas ela não está entendendo a profundidade daquilo que ela faz. Então, depende muito da pessoa que está liderando aquela comunidade ortodoxa. Mas e o grande problema é que ela é uma religião estatal. Então, ela está subordinada a questões do Estado, né? E o Estado se submete a ela e ela se submete ao Estado. Isso eu acho que é uma coisa que tira um pouco a espontaneidade. Mas eu volto a dizer, tem muita coisa que você vai ver, principalmente de algumas pregações de alguns líderes deles no passado, sempre extremamente fantásticos. Tá? Eu leio muito sobre isso e eu vejo que existem essas pontes. Mas tem essas dificuldades sim. Que é basicamente você vai encontrar em qualquer igreja, né? Eventualmente você vai ter pessoas que estão apenas lá indo ao culto. Podemos ter isso nas igrejas evangélicas, pessoas que vão ao culto e não sabem nem por que estão ou não conhecem direito sequer as bases da fé, a salvação pela graça e etc. Então, isso acontece. Ok, interessante. Então, falando sobre preparo, como se preparar para servir na Rússia, segundo as dicas aqui que o pastor Leialdo tem mencionado, até fiz algumas anotações aqui. Eu acredito que o primeiro ponto seria estudar bem a língua. Convém a gente saber muito bem o russo, que é bem diferente do português, então dedicar nisso e fazer ter um visto de estudante e para estudar o russo, para aquele que não sabe, seria interessante estudar 1 ano, 2 anos, para depois pegar um outro visto de estudante para fazer uma faculdade, que até lá já vai saber o russo. Então, esse seria talvez um caminho interessante para fazer isso. Estudar também sobre a Igreja Ortodoxa. A gente vai se deparar com muitos ortodoxos, então convém a gente saber muito bem quem são eles, como funciona, quais são os pontos, as pontes que a gente pode fazer para conversar com eles, para ter um diálogo, começar um diálogo amigável e depois ir mais a fundo em questões que vão fazer eles refletirem mais sobre Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, a salvação pela graça e tudo mais. Diálogos, a gente procurar ter diálogos, tanto desde o Brasil, dialogar com quem é ortodoxo, conhecer pastores ortodoxos para ver melhor como funciona essa questão, seguir alguns líderes espirituais de lá para a gente entender melhor como eles pensam, visto que a maioria dos russos são ortodoxos, sejam nominalmente ou na prática, mas está muito enraizado toda essa questão com eles e convém a gente saber sobre isso. E se preparar para estudar lá, porque pelo que a gente está vendo, para ir para lá tem que ser estudante de alguma forma, ou estudando a língua, ou estudando faculdade, então a gente tem que se preparar tanto fora, enquanto a gente não vai, quando chegar lá, vai ter que estudar bem mais. Que outra dica você diria? Estamos no caminho certo ou teria mais algo para mencionar aqui, pastor Lealdo?
Eu diria que é uma bela introdução. O caminho, porque é para qualquer país eu acredito isso, né? Você precisa entrar no país. Eu sempre disse, nós não vivemos na Rússia, né? Nós vivemos a Rússia. E existe uma diferença enorme nisso. Você pode viver no país. Eu conheci brasileiros, inclusive, que viviam lá e outras etnias, que eles não sabiam absolutamente nada, não sabiam dizer um A em russo, né? Ou estavam trabalhando ou jogando, enfim. Mas eram completamente alheio. Aí eles estavam vivendo na Rússia, mas não estavam vivendo a Rússia. Então, assim, sabe essa questão de você pegar o ônibus, você ir no mercado, ir na feira livre, de você passear, de você sentir o clima, o cheiro das coisas, né? Você ouvir o pessoal brigando na parada de ônibus, tudo isso faz parte daquilo que você vai colocando, né? E na sua cabeça, e isso é uma espécie de banco de dados que ali na frente vai te ajudar a entender e a compartilhar, porque a cultura ela é muito forte, a cultura ela é fantástica, é deixar se envolver por essa cultura, não apenas na Rússia, qualquer lugar que você vá, né? Você pode mudar de estado, por exemplo, eu sou do sul, e se você vai para a região central do Brasil, para o Nordeste ou para o Centro-Oeste, você já tem um choque cultural dentro do próprio país. Mas é questão de você aprender, de você dizer, como é que isso funciona? Como é que isso aqui é? Né? É, Pode parecer que não é espiritual, viu? Mas é aí que você começa a ganhar know-how e ganhar o coração das pessoas. Esses dias mesmo eu estava comunicando com uma pessoa de lá e ela disse: o que mais me surpreendia em você é que você sabia mais da Rússia do que nós. Então, assim, para mim isso é uma coisa legal. É claro que eu não sei mais da Rússia do que um russo, mas eu sempre busquei saber o máximo que eu podia, porque eu não queria ser surpreendido por uma situação qualquer. Eu gostaria de sempre estar sabendo o máximo possível. Claro que aí eu poderia contar para vocês todas as gafes linguísticas e culturais que eu cometi, mas eu acho que eu não vou passar tanta vergonha assim aqui nesse programa. Amém, que legal, puxa vida. Então, até aqui, estamos aprendendo aqui com o pastor Lealdo bastante sobre a Rússia, vimos questões culturais, vimos a questão religiosa, espiritual da Rússia hoje, estamos vendo que há uma pouquíssima porcentagem, talvez 0,2, segundo uma pesquisa que nós encontramos, claro, não existe uma pesquisa assim, data perfeita, mas é muito baixo, muito, muito baixo. Para ter uma ideia, para a gente ter uma ideia, um país, para ser reconhecido como não alcançado, uma região não alcançada, ela tem que ter de 2% de evangélicos para menos. A Rússia tendo 0,2 significa, nessa definição de região não alcançada, significa então que é um país ainda não alcançado. Convém então nós orarmos, dedicarmos a nossa igreja, a nossos pastores, para se envolver mais com esse campo missionário, que é a Rússia. E na questão, terminando aqui na questão cultural e tudo mais, você mencionou, pastor Lealdo, a questão do russo, da língua, a gente não conversou sobre isso. Uhum. Qual a dificuldade para aprender o russo? Um brasileiro costuma demorar quanto tempo para aprender um russo? Uma vida inteira. Desanimei todo mundo agora, todo mundo que estava O básico, pensando. para aprender aquele básico, o nível A1, A2, que já dá para conversar um pouco com o pessoal. Olha, eu tive uma experiência, por exemplo, a minha esposa foi para a Rússia sem saber muita coisa, tipo, oi, meu nome eu sou do Brasil, obrigado, tchau e coisas desse tipo, né? Bem isso. Em um ano, fazendo esse curso na universidade, ela já estava falando muito bem mesmo. Tá? Porque existe uma vantagem na Rússia. Se você quer ir para a Rússia, quer estudar russo na Rússia, eu te dou uma coisa boa. O fato de praticamente ninguém, ou quase ninguém, saber inglês,
te força a aprender o russo. Então, nessas aulas que tinha na universidade, a professora não falava inglês. Ela praticamente não sabia nenhuma palavra em inglês. Aí você diz, puxa, como é que a coisa acontecia? Acontecendo, entendeu? E eu fiquei, rapaz, sinceramente, um exemplo de professora para mim. Ela pegou uma turma que não sabia nada de russo, zero, 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 de tudo que é lugar do mundo, de todos os continentes, dentro de uma sala de aula. Em um ano, esses caras estavam todos falando russo. Claro, com erros, com, né, algumas dificuldades de algumas coisas, tal, que o russo tem umas particularidades, mas por quê? Porque ele ou falava russo ou ia se dar mal, né? Então, não existe comunicação em inglês. Se você for para cidades sem ser Moscou, São Petersburgo, em inglês vai ser muito raro você encontrar pessoas que vão se comunicar em inglês. Então, os próprios projetos que nós temos na Rússia com futebol, o pessoal diz, não, eu sei falar inglês. Eu disse, tá, você sabe falar russo? Não. Eu disse, então não ajudou muita coisa, não. Tá? Então, assim, a língua, ela vai ser aprendida no dia a dia. Nada como estar lá. Tá? Mas em um ano, você já está falando razoável. 2 anos é mais do que suficiente. Só que esse mergulho no mundo, né? Não adianta você ficar dentro do quarto lá do dormitório estudando com livro. Você tem que ir para a rua, vai ter que levar bronca da vovozinha na rua, você vai ter que pegar o ônibus errado, como já aconteceu, e não entender que está sendo avisado lá que o ônibus, o trólebus está indo para o depósito. Aí você vê todo mundo descendo e você fica olhando assim, o que está acontecendo? Só não estava entendendo, né? O que a mulher estava falando, daqui a pouco chegou o cobrador bater em mim e disse, desce. Eu, por quê? Disse, estamos recolhendo o trólebus. Você quer ir o quê? Para o depósito junto com... Aí, né? Então, assim, você vai aprendendo. Na segunda vez, quando eu ouvi o mesmo aviso, eu já não, nem sequer entrei no trólebus. Então, você vai na prática, como qualquer língua. Só que a diferença é que o russo, como ela não tem uma raiz latina, o inglês você consegue mais ou menos se virar, porque tem algumas palavras que têm raiz latina. Francês, italiano, etc., tem o latim ali. O russo não, completamente diferente. Então, leva um pouco mais de tempo, tem a questão da gramática, declinações e etc., que é um pouco mais de dificuldade. Eu dou aula de russo para brasileiros já há muito tempo. E eu vejo que o brasileiro tem dificuldades em algumas áreas, sim. É mais fácil um russo aprender português do que um brasileiro aprender russo, para você ter uma ideia. Mas depois que aprende também, né? Poxa, que interessante. Então foram, no caso da tua esposa, um ano vivendo na Rússia. Quantas horas por semana, mais ou menos, que ela estudava? Isso eu teria Isso faz a que ver. diferença também. Ela estudava todos os dias ou 2 vezes por semana? Não, era todos os dias. Todos os dias, ok. Ok, já O dá para ter uma o ideia, então. estudo lá é levado a sério, viu? Era um É de curso segunda, intensivo de russo por um ano na Rússia. de segunda a Imersão. sábado, viu? E De não segunda a tem. sábado. É, Ah, a, ok. a, a carga horária da Rússia ela é muito forte, né? Não se compara aos nossos níveis aqui. Que nem eu falei para você, eu fiz a universidade lá, mas a carga horária é muito grande. Então, o estudo é levado a sério. E se você não fizer as coisas, os professores dão bronca mesmo, não tem. Então, assim, você se obriga a aprender e dá para se virar em um ano, 2 anos, tranquilamente, você aprende já para compartilhar em público, fazer. Eles te forçam, eles são bons nisso. Para ser bem sincero, eles são bons em fazer a questão do estudo de uma forma geral. Tá? Eles são muito bons e, sinceramente, vale a pena. Por isso que eu sempre falo, alguns amigos nossos que foram para a Rússia, eu disse, cara, esse é o caminho, vai por mim que facilita bastante a sua vida. Né? Inclusive, estão em Moscou hoje, são missionários lá, e a maioria que eu conheço na Rússia está fazendo algum tipo de estudo.
seja principalmente a área de medicina, houve uma moda aí, né? O pessoal estava fazendo medicina, indo para a Rússia porque era mais barato. Então, vale a pena investir nisso. Claro que você já saindo daqui, sabendo alguma coisa, te ajuda muito. Com certeza. Tá? Te ajuda muito, sabendo não só o alfabeto, que é outro, né? Que é o alfabeto deles é o cirílico. Então, saber o alfabeto, saber algumas coisas básicas da língua, sempre ajuda. Você não vai perder tanto tempo lá tentando entender. Se você conseguir fazer, né? Aqui no Brasil, já te ajuda muito, muito mesmo. Olha, que legal, bom saber disso. Eu não sabia dessa questão de que em, não demora assim tanto para aprender o russo. Em 1, 2 anos, na Rússia você já aprende. Eu me lembro que eu morei na Hungria por 2 anos, 2013, 2014. O húngaro, esse sim, demora bem mais. Eu pensava que o russo seria igual o húngaro, que leva em torno de 5 anos intenso para aprender, e olhe lá. Mas fiquei feliz que pelo menos o russo é um pouquinho mais fácil do que o húngaro. Tá, eu tô tentando ser otimista também, né? Depende de pessoa para pessoa, né? Sim, Porque claro, tem também. gente que não vai. Olha só, o grau de dificuldade, através de uma associação internacional, que eu não sei qual é o nome aí, coloca o grau de dificuldade do russo igual ao do português. E a gente sabe que o português, nós falamos português, mas se você está ensinando português para um estrangeiro, você vai perceber que a nossa língua não é fácil, não, né? A questão dos verbos, principalmente, é bem complicadinho o português. Mas o russo está no mesmo nível, tá? Então, por isso que, assim, você vai errar, vai ter dificuldade por causa das particularidades da língua, mas você consegue se comunicar bem e rapidamente, tá? Você não vai, sei lá, fazer um discurso, né, na frente da escola inteira, num russo perfeito, mas você já vai perceber que existem situações, eles vão te forçar a fazer coisas e aí você vai perdendo medo e isso te ajuda bastante, né? Principalmente não ter medo de errar, né? Você também que conhece várias línguas, eu também trabalho com isso, o segredo está em não ter medo. Vai errar, sinto muito, todo mundo erra, a criança erra, né? Já viu a mãe ensinando a criança, não é assim, né? É assado. Então ela vai pegando e depois... Eu dou aula para alguns brasileiros aqui e é interessante que quando eles falam errado já dói no ouvido. Sabe quando dói no ouvido assim, você diz, ai, não, tá errado, né? Mas isso é depois de algum tempo, né? Mas, gente, vai dar certo, dá para aprender o russo. Não precisa ter medo, não, porque o russo não é assim um bicho de sete cabeças. Pior se fosse outras línguas que eu não vou citar aqui para não dar problemas. Mas tem línguas mais difíceis. Ok, legal. Olha só que legal, estamos chegando aqui a basicamente 1 hora de conversa sobre a Que Rússia, a isso? situação espiritual, a igreja. Nem começamos, na verdade, a conversar mais sobre a igreja evangélica na Rússia, mas estamos vendo aqui sobre a língua russa, como é que é complicada e que a gente precisa dedicar tempo, de preferência, antes de ir servir, já convém ir praticando. Eu gostaria de deixar claro aqui, para talvez vocês que acompanham o canal Missões na Europa já saibam, que nós temos a nossa escola de idiomas, com vários idiomas, inglês, espanhol, francês, alemão, russo também. Quem dá aula é um missionário de Petersburg. Petersburgo, aí vai. E ele também está estudando sempre lá para ficar fixo lá na Rússia. Então, se você quiser estudar em grupo, nós temos essa possibilidade, veja aqui na descrição. Mas também temos uma segunda possibilidade para estudar o russo. Se você quiser fazer uma aula, acredito que online, particular, temos aí o pastor Leialdo que pode ensinar você o russo, dar umas dicas e tudo mais. Vamos deixar aqui o contato dele na descrição. Se você quiser conversar com ele para ter uma aula particular, fica à vontade. Deus abençoe vocês com isso. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento também para dizer para vocês que nós teremos uma conferência online no dia 4, 5 e 6 de junho, daqui a pouco, faltam poucos dias para essa nossa conferência online. No dia 4, a nossa primeira sessão
será na quinta-feira à noite, e nós vamos falar sobre envio missionário. Teremos missionários da MCE, missionários da Jocum, missionários da Cipal, missionários que têm casa missionária em Portugal. Então, eles vão explicar sobre envio missionário e vamos ver um pouco de preparo. Vai ser uma conversa bem legal, ao vivo. Você vai poder fazer suas perguntas para eles irem respondendo por lá. Na sexta-feira, segunda sessão, nós falaremos sobre missões no norte da Europa. Tem um missionário da Polônia, da Alemanha, da Irlanda. Vamos conversar sobre como está o evangelho no norte da Europa. E, por fim, no último dia, no sábado, nós teremos duas sessões, uma de tarde e uma de noite. De tarde, essa terceira sessão vai ser sobre missões na Itália. Tem um pastor italiano, amigo meu, que aprendeu um pouco de português, ou bastante, talvez ele já aprendeu melhor, que conhece bastante brasileiro por lá, ele vai estar com a gente. E outros dois missionários brasileiros que servem há anos na Itália, eles vão estar conosco. E, por fim, na última sessão, no sábado à noite, dia 6 de junho, nós teremos a nossa sessão sobre o Evangelho no leste da Europa. Teremos um missionário da Bósnia, da Croácia e da Sérvia, e vamos conversar bem sobre como está o Evangelho e como servir no leste europeu. Então, não perca, temos já os links dessas conferências aqui dá uma olhada aqui no nosso canal para você já marcar o sininho e não perder. Se você já está vendo essa entrevista, já passou do dia 4, 5, 6 de junho, é só procurar aqui no nosso canal que você vai encontrar, então, a registração, a gravação dessas entrevistas, ok? Então, para quase terminar aqui nossa conversa sobre o Evangelho na Rússia, não podemos deixar de conversar sobre isso. Então, para finalizar, Pastor Lealdo, vamos falar um pouquinho sobre a igreja evangélica na Rússia. A gente viu que tem menos de 1%, talvez 0,2%, segundo uma pesquisa. Então, fala um pouco sobre como é essa igreja evangélica na Rússia, aonde ela está mais presente, acredito eu que seja nas grandes capitais, e qual seria assim como é a vida da igreja evangélica na Rússia? Talvez a liturgia seja outra, talvez tenha uma característica mais ortodoxa. Fala um pouco para a gente sobre isso, por favor. Quantas horas eu tenho mesmo para falar sobre isso? Fica à Porque vontade. é um assunto bem interessante. Porque assim, nós estamos acostumados com uma maneira de fazer as coisas, né? E só que você sabe que de país para país a liturgia, a forma de culto muda muito. Basicamente, as igrejas evangélicas elas seguem um sistema muito parecido com as igrejas evangélicas de uma forma geral, né? Uma das particularidades, principalmente de algumas igrejas mais antigas, evangélicas mais antigas, para você ter uma ideia, e eu peguei isso lá, agora já mudou um pouco, mas você ainda é capaz de encontrar, é que num culto você pode ter 3 ou 4 pregações, né? Que é um pouco diferente do nosso sistema. Existe menos músicas no louvor, né? E mais pregações. Isso tem um porquê histórico, mas não dá tempo para explicar tudo. Quem sabe por uma próxima oportunidade eu mesmo vou fazer uma live sobre isso, né? Mas a pregação, como eu falei, ela não pode ser feita agressivamente, tá? Ela tem que ser feita por outros meios e os russos são bons em ser criativos. Eu tenho que dizer para você, eu aprendi muito essa questão da criatividade deles. Porque já que você não pode fazer, né, você colocar uma caixa de som, pegar um microfone, um violão e ir para a rua, porque isso não pode mesmo, então eles têm outras maneiras de fazer a evangelização, que é muito interessante. Em média, uma igreja russa vai ter aí 50 pessoas. Tá? Essa é um porte médio na Rússia. 100 já começa a ser grande. Ter 300 é uma mega igreja. Eu conheci uma igreja, duas igrejas, na verdade, que tinham de 3 a 4 mil pessoas, frequentadores. Isso é uma super mega igreja, entendeu? Mas a média é 50 pessoas.
A igreja na qual eu servia, ela tinha 40 pessoas. Essa é uma média normal dentro da Rússia, independente da linha. As igrejas pentecostais têm um pouco mais de membros, né? Mas as igrejas, como igrejas batistas, igrejas presbiterianas e outras mais, elas estão aí numa média de 30, 40, 50 pessoas. Raramente você vai encontrar igrejas maiores do que essa. Mas deixa eu só compartilhar uma coisa rapidamente, e isso é independente do número. Eu conheço uma igreja batista, uma cidade com a qual a gente trabalha, eles têm 40 membros, tá? E eles impactam a cidade de uma forma fantástica, e eles têm um projeto que eles são conhecidos na cidade toda, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, uma cidade muito conhecida na Rússia. Não gostaria de citar o nome, né? Mas eles fazem coisas maravilhosas e você diz, puxa, tão pouca gente consegue fazer tudo isso, e eles têm o respeito da comunidade e das autoridades locais. Tá? Você tem uma ideia, eu conheci o vice-prefeito da cidade que teve num evento que eles fizeram. Eu conheci o presidente, ministro de esportes, eu conheci os chefes da polícia que estavam prestigiando o evento que essa igreja estava fazendo. Então, não é uma questão de número, não é uma questão de agressividade, é uma questão de você ser sal onde você está. Então, depende do número de pessoas. Essa igreja, ela é fiel, uma igreja que eu gosto muito, está no meu coração, amo muito aquelas pessoas, e é isso que eu aprendi. Não é o número, mas é o impacto que se faz na vida de pessoas. E eles têm trabalhado muito, e isso se repete em vários lugares. Quanto mais por interior, e aí eu digo uma coisa interessante, você falou, talvez as capitais sejam as maiores, não. No interior, você consegue ter igrejas maiores do que nas capitais, por vários fatores, né? Mas as igrejas grandes estão não em São Petersburgo e em Moscou, elas estão em outros lugares. Eu conheço uma que tem, que eu falei, tem 4 mil membros, ela está numa cidade bem fora do círculo turístico, vamos assim dizer, tá? E eles também impactam a cidade de uma forma muito forte. Então, a igreja evangélica, ela é pequena, mas ela é bem atuante. Ela não tem medo de ser igreja, mas ela sabe lidar com as restrições com as quais eles estão lidando. Uma igreja, ela pode ser fechada pelo governo, de forma indireta, tá? Porque fez alguma coisa errada no sentido da lei, né? Fez algo que não podia, mas a igreja, ela sempre viveu assim. Então, para ela, essa é uma situação normal. Nós, ocidentais, que pensamos, puxa, a igreja está sendo perseguida. Essa é a vida deles. Não ser isso é faltar parte do evangelho para eles. Entendeu? E aí você vai para Atos, né? Você vai para a Bíblia e Jesus, inclusive Jesus fala que o sofrimento faz parte do evangelho. E eles não têm problema com isso. Tá? E isso eu aprendi com essa igreja. Essa igreja, ela é uma igreja que luta. Ela não tem números, ela não tem grandes shows, mas ela é uma igreja que sobreviveu a tantos anos de opressão. E se eu fosse contar aqui histórias de que eu vi, de campos de concentração, de pessoas que tiveram perdas da sua família, que foram para campos de concentração por causa da sua fé, porque morreram. Existem muitas histórias. E essa é uma igreja triunfante. Eu acredito nessa igreja, não apenas na Rússia, mas no mundo inteiro. Nós somos parte de uma igreja triunfante. As portas do inferno, não só elas não vão prevalecer. Às vezes aquela ideia, né, do contrário, parece que quando Jesus está falando isso, é a igreja que está na defensiva, né? Parece que nós estamos nos defendendo contra os ataques do inferno. Não, na verdade é o contrário. É a igreja que está atacando as portas do inferno. Nós somos os agressores, né? Os agressivos nisso daqui. Nós que colocamos o time para o ataque. Quem se defende é o inferno. Tá? Então, a igreja russa, com todas as dificuldades, ela passa e tem situações complicadas, mas ela nunca se rende.
Ela não é uma igreja que se rende, assim como a igreja de Jesus ao redor do mundo, ela não se rende, né, independente da pressão. E essa é a igreja que eu vejo na Rússia. Tem seus problemas? Que igreja que não tem? Tem dificuldade? Que igreja que não tem? Muitas delas não têm prédio, muitas delas não conseguem alugar um local. Para você ter uma ideia, a igreja que eu estava, nós tínhamos que alugar um bar, tá? Um bar, que agora se escandalizou, metade do pessoal aqui se escandalizou, né? Uma igreja no bar, era uma igreja no bar, porque ninguém alugava para nós. Então, no domingo de manhã, o dono do bar lá, o bar assim, é um ambiente, não é um bar, né? Como a gente tem aqui no Brasil, é um ambiente onde o pessoal, tipo um clube. E a gente se reunia ali, entendeu? Algumas igrejas se reúnem debaixo de árvores, algumas igrejas se reúnem nos bosques. Existem histórias assim, né? Mas ela é triunfante, ela é a vitoriosa. Uhum. Uma pergunta, talvez até um pouco polêmica, sobre a Essa é uma pergunta igreja polêmica. russa, que eu não sei, eu gostaria de saber esse ponto, mas que é sobre a bebida, no ponto de que o russo ele tem essa característica, né, o estereótipo, né, de que o russo bebe e tudo mais. É, por exemplo, na Itália, eu servi aí 2010 a 2017, predominantemente na Itália, por 7 anos, e todas as igrejas italianas, a ceia é com vinho. Todas as igrejas italianas, a ceia é com vinho. Essa é a realidade europeia, na verdade, de uma liderança europeia. Não, quando tem um pastor brasileiro ou americano, essa realidade já muda, mas sendo italiana, a ceia sempre é com vinho. Na Rússia, funciona assim também? Vou tentar não polemizar muito, tá? Você que puxou o assunto, eu só vou entrar Não, eu não entrei no mérito se convém ou se não convém, só quero saber se é ou se não é. na Rússia é feita com vinho. Ok. E não tem espaço para outro tipo de situação. Ok, então é igual na Itália, na França, funciona desse mesmo jeito. Você me... É, diga. porque assim, e isso é uma coisa que vale a pena mencionar, porque talvez algumas pessoas se escandalizem com isso, mas aí é que está. É o jeito como eles fazem isso, e eles têm o porquê de fazer dessa forma, inclusive questões culturais, e não adianta a gente querer mudar uma realidade porque você acha que tem que ser diferente, né? Não é você que vai mudar o jeito de se fazer as coisas, né? Existe a questão de que o alcoolismo é muito forte na Rússia, se fala muito sobre isso. Mas, para ser bem sincero, por exemplo, o consumo de vodka, ele não é tão alto assim. O consumo de vodka, basicamente, é com pessoas mais idosas. Tá? Pessoas novas, elas não têm, não são tão dadas, não é que não toma, mas não é tão dado ao consumo de vodka. O maior consumo entre as gerações mais novas, né, estão falando aí abaixo dos 50 anos, é de cerveja, por exemplo. O consumo de cerveja é muito alto, e não de vodka. Né? É uma questão cultural, tudo bem. Mas isso faz com que você tenha vários centros de recuperação, inclusive na Rússia, né? Principalmente na década de 90, se criaram vários centros cristãos na Rússia para recuperação de alcoólatras, etc. Só que o legal, o interessante é que o vinho ele não é considerado uma bebida alcoólica nesse sentido, entendeu? Ela não é um problema para eles, ela é simplesmente uma bebida que vai ser apreciada, né? Inclusive com certos requintes de sofisticação, né? Não é uma pinga, não é uma cachaça, não é uma vodka. Quando se toma vinho, é uma coisa mais cultural mesmo. E o europeu é assim, né? Tem essa questão do vinho. Então, não é problema. E o jeito como se faz a ceia é diferente. Então, quando você for numa igreja russa, não se espante. Não tem nada demais, mas é diferente. Não é errado, é diferente a forma. Tá? Uhum. E isso é uma coisa interessante para aprender, para pensar, para crescer, para ampliar os seus horizontes
e para questionar mesmo coisas que a gente pensa que está certo ou que está errado. Pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado, mas é bom refletir sobre isso. Uhum. Sim, é verdade. Nós do canal Missões na Europa, nós não expressamos, né, uma ideologia denominacional, né, mas nós queremos refletir sobre a realidade como é a igreja evangélica na Rússia, na Itália, e é bom a gente aprender isso. Se é certo ou se é errado, isso fica para cada um refletir, conversar com o seu pastor, aprender com isso e ver como lidar com tudo isso. Ainda sobre a igreja evangélica, então, existem muitos brasileiros missionários na Rússia? Olha, depois que eu saí da Rússia, eu perdi o contato oficial que existia, do número oficial que existia na Rússia de brasileiros. Tá? Então, eu não sei como é que estão agora os números. Eu sei que a primeira missionária brasileira a ir para a Rússia foi para lá em 1994. Foi a primeira missionária, a Nilda, que está até hoje na Rússia. Nilda do quê? Nilda, esqueci o nome do sobrenome dela agora, mas ela já é veterana de Rússia, está até hoje, né? Ela casou com um russo, inclusive, e está servindo lá na Rússia. Morou em Novosibirsk, morou na Yakutia, a região mais fria do mundo. Ela está morando agora perto de Vladivostok, lá perto do Japão. Então, ela foi a primeira a chegar. Depois houve uma leva de vários que foram, muitos não ficaram, né? Muitos não suportaram a situação. Qual situação? Primeiro, choque cultural. Segundo, clima. E terceiro, talvez não nessa ordem, mas o que mais pega brasileiro, um dos fatores que mais faz o missionário voltar, não só da Rússia, mas de qualquer lugar, é o emocional / familiar. Tá? Por quê? Porque o brasileiro ele é muito apegado a essa questão do estar junto, de tocar, de você ir na casa de um, na casa do outro, etc. Brasileiro sente muito isso. Para você ter uma ideia, nesses quase 7 anos que nós ficamos lá, nós convidamos pessoas para ir nos visitar, para jantar lá em casa, etc. Sabe quantas foram? 0. Mesmo o pessoal da igreja, entendeu? Então, e aí nós fomos entender a questão cultural. As pessoas não vão na casa uma das outras. Você não leva ninguém para sua casa. Não existe essa coisa de você receber visitas. Claro, quando é familiar, né, uma pessoa mais íntima, esse seu amigo, né, você até tem, mas em geral as pessoas não vão uma na casa das outras. Não fazem isso. Festa de aniversário não existe na casa, sabe? Aquela coisa do bolo, chapeuzinho, cantar parabéns e tal. Não existe isso. Existem outras formas. Eles vão para um parque, eles vão para um restaurante, mas nunca em casa. E isso pega. Você poderia fazer aqui entrevista com a minha esposa e ela poder contar várias partes do emocional, como isso pode pegar. Então, isso eu sei de brasileiros, né, que voltaram da Rússia por causa desse fator. Questão do calor humano. E também da dificuldade, você sabe, muito mais seco, muito mais direto, né? O europeu, de uma forma geral, não tem aquele rodear o toco, você, então, veja bem, aquela coisa mais, né, brasileira. Não, pronto, é isso. São meio grossos do nosso ponto de vista, né? Então, isso vai te dando coisas dentro de você. E só para acabar aqui, porque tem muitas histórias para poder contar, mas olha só. Com um russo, você que está assistindo aí, meu querido, minha querida, que você quer ir para a Rússia, te dou uma outra dica. Ser direto não significa falta de amor ou falta de respeito. Levantar o tom de voz também não significa que você está sendo agredido. Simplesmente a pessoa está conversando com você. O tom de voz, ele varia de cultura para cultura.
Então, se você for para a Rússia, não se sinta agredido, não acho que é uma coisa contra você. É o tom de voz natural do povo. Eles falam assim. Às vezes você pensa, poxa, que grosso, gritou comigo. Ele está falando com você como se ele estivesse falando com a filha dele, amorosamente, mas é o tom de voz da pessoa, da cultura. E olha só, na Rússia, um esqueminha aqui, ó. Na Rússia, quem fala mais alto é o que tem autoridade. Então, se o cara gritou com você, eu vou escandalizar mais gente agora. Se o cara gritou com você, falou assim, né? Não pode fazer isso. Sabe como é que você responde? Por que que não pode fazer isso? Não, porque você é isso, aquilo, aquele outro. Você é estrangeiro. Mas eu tenho os mesmos direitos. E daí? Aí o cara vai olhar para você. Não, veja bem, é porque nesse local... Aí ele baixa, entendeu? Mas se você não se impõe também, ele vai olhar para você e vai dizer, isso daí é fraco, eu posso pisar. Então, se você coloca no mesmo nível o tom, né, você ganha um respeito. Agora, quanto que você vai fazer isso no Brasil que não vai dar briga? Na Rússia não dá briga. Eu posso te contar histórias que aconteceram comigo e com a nossa família sobre isso daí. Você impõe e a pessoa olha para você e diz, esse cara aí eu vou escutar. Estranho, né? Mas é assim que é a cultura, é assim que as coisas são. Né? Então não se sinta agredido se você for na Rússia. Você vai dizer, é mal educado? Talvez seja, mas é a cultura, é o jeito como ele faz. Como ele vai achar que você pode ser que seja muito né, enrolão, ou pessoa que não tem objetividade e tal, você diz que ele é grosso. Não é falta de amor. Muitas vezes o amor, você sabe que ele tem que ser duro. Então, ser duro, às vezes, não é falta de amor. É simplesmente a forma como você trata, é cultura. Né? Uma pessoa falou, poxa, como os russos não têm amor? Aí eu disse, uma brasileira falando, né? Eu disse, não é que o russo tem amor. Aí ela disse, não, mas eles são muito grossos, cadê o amor? Podia falar mais manso e tal. E eu disse, quantas vezes você não mentiu para ser amigável? Né? Nossa, como você está legal, como você está bonita hoje, coisas desse tipo. Você não está falando a verdade, mas você está sendo socialmente aceito dentro daquilo. E eu disse, é mentira, falta de amor. Tá vendo como isso é muito relativo, né? Então, culturalmente, gente, nós temos que entender aquelas pessoas. Você não pode julgar a cultura. Você não pode julgar o que ela está vendo, porque ela viveu sempre aquilo, né? Ela viveu aquilo. É assim que ela pensa que o mundo é. Talvez você venha de fora, você vai dizer que não. Mas ela nunca viu um mundo diferente. Aprenda e veja como é que é. É a melhor coisa que tem. Jesus, quando ele esteve aqui, ele andou, ele falou, ele fez o que as pessoas faziam. Né? E ele falou das coisas daqui. Ele não falou das coisas do céu. Lembra que tem uma passagem que ele diz, se eu falo das coisas daqui, vocês não entendem, quanto mais eu faço das coisas do céu. Aí vocês não vão entender mesmo. Por isso que eu tenho que falar do jeito que vocês entendem. Com o russo, com o italiano, com o francês, ou com o europeu, que seja com quem for, nós precisamos falar na linguagem que elas entendam. Tá? Então, na Rússia, tem um pouco de cuidado com isso. Amém. Estamos aqui com o pastor Leialdo Puz, mais conhecido como Léo, missionário Léo, serviu sete anos na Rússia, e professor também, professor de russo, professor no seminário de teologia. Seminário Teológico A.W. Tozer, aqui em São Paulo, e também agora na coordenação do seminário da Escola de Missões Clamor da Europa. Né? Uhum. Então, E projetos missionários com futebol ainda, para ser mais engraçado, mas não vai ter tempo para te falar sobre isso. isso. Então, estamos aqui nessa conversa com ele, aprendendo bastante sobre a Rússia e agora, por fim, sabendo melhor sobre a Igreja Evangélica. E último ponto que eu gostaria de conversar contigo, Pastor Leialdo, é sobre a questão de evangelismo. Quando você vai abordar um russo ou quando você está fazendo amizade com um russo, Pastor Lealdo, o que vem na tua cabeça? Como você pensa em se relacionar, em abordar, evangelizar esse russo? Como que a gente pode evangelizar um russo? Primeira coisa é escutando. Né? Você ganha o direito de falar
quando você escuta. Então, escutar a pessoa e entender né, se colocar na posição de alguém que está aprendendo, te abre as portas para depois você ensinar. Tá? Então, acho que essa é uma primeira coisa. Porque eles estão pensando assim, ó, estão recebendo você. Você é da onde? Do Brasil. Ah, país terceiro mundo. Tem, né, só tem floresta lá e índio. O que ele veio fazer aqui? Entendeu? O nosso país, nós vivemos aqui, o nosso país tem mais de 1000 anos de existência. Você tem quanto mesmo como país? Menos de 200? Qual a cultura de vocês? O que vocês têm para mostrar de cultura? Entendeu? Então, assim, primeira coisa é dizer, não, me fale sobre você. Me fale sobre o seu país. Me fale sobre a sua religião. Me fale do que você pensa. Quem é Deus para você? Não diga quem é Deus. Pergunta, quem é Deus para você? Quem é Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Você sabe alguma coisa sobre a vida espiritual? Você pergunta coisas, porque ela vai começar a se entregar. E ali você está se municiando com informações que você vai poder usar numa conversa futura. E esse processo, ele vai durar, né, Glauber, desculpa, anos talvez. Tá? Anos. Mas o importante é que você estabeleceu a comunicação com ela. Interessante é você encontrar algo que seja interessante para ela. E aí, falando daquela questão, né, rapidamente do futebol, que nós temos uma possibilidade, é você poder mostrar alguma coisa que ela tenha interesse. Por isso que nós usamos o futebol como uma ferramenta para pregar. Você primeiro vai com alguma coisa que é do interesse dela e depois, quando você já estabeleceu um relacionamento em cima de uma coisa que é do interesse dela, você começa a colocar verdades, né, cristãs, enfim, baseados nessa relação que você já fez antes. Entendeu? Então, são coisas que você vai construindo. E eu vou dizer uma coisa para você, não é de uma hora para outra. Eventualmente, eu já vi casos acontecer da pessoas simplesmente se entregarem a Cristo numa conversa de 10 minutos. É o Espírito Santo, sabe? Não, é o mover de Deus. Mas, em geral, o tempo é muito maior do que isso. Tá? Muito maior do que isso. E inclusive, essa pregação que eu estou falando, a pessoa estava pregando, né, num dos eventos lá de futebol, e o tema dele era Jesus, o meu melhor amigo. Quando ele terminou a pregação, ele disse, você quer encontrar o melhor amigo da sua vida? Vem aqui que eu vou estar orando com você. Nesse momento, sem ninguém esperar, foram acho que umas 10 ou 15 pessoas jovens ali, e ninguém sabia o que fazer, para você ter uma ideia. Eu fiquei olhando para o pessoal da igreja russa, os russos olhando para mim, e ninguém sabia o que fazer naquele momento, porque era totalmente inesperado, eles nunca viram isso acontecer. E aí saiu todo mundo correndo para pegar as planchetas, para pegar o nome das pessoas, etc, etc, etc. Quer dizer, isso é um momento de Deus. Mas nós sabemos que você leva tempo, você tem todo um processo, às vezes, que vai levar, quem sabe, anos. Tá? Mas pode ser que aconteça uma hora para outra. Não existe um plano geral. O importante é você deixar bem firme qual é a sua posição. Eu sou cristão. Ninguém vai te perseguir, ninguém vai te colocar num trem para a Sibéria, para estar um campo de concentração, porque você é cristão. Isso não acontece. Certo? Agora, é só você não quebrar as leis também, né? Mas as pessoas vão te respeitar pela sua posição. Não, ele é cristão, que bom. Ele tomou uma posição, pelo menos ele foi corajoso. Eles respeitam isso, quando você tem uma posição. Mesmo que você né, vai sofrer consequências, mas eles respeitam essa posição. Então, evangelismo, eu acredito que é mais dessa forma, e encontrar essas pontes, né, que você pode trabalhar com elas. Como eu disse, futebol é uma possibilidade muito grande. O brasileiro tem uma facilidade enorme para isso. Então, se você gosta de futebol e pensa que isso pode ser, é uma ferramenta. Tá? O futebol, gente, não é o evangelho. O futebol é uma ferramenta pela qual você consegue se aproximar. E rapidamente, vou ser rápido aqui.
Por que nós trabalhamos com crianças? Porque uma criança, você convida para jogar, para estar numa escolinha, para estar fazendo um treinamento, uma clínica de futebol. Depois de algum tempo, você ganha a confiança dessa criança. Essa criança, um dia, vai convidar o seu pai e a sua mãe para assistir um jogo dele. E um dia desses, o pai e a mãe vão estar lá naquele jogo, naquela brincadeira que tem, né, de jogo de criança, e você vai ver pela primeira vez o pai e a mãe. E pela primeira vez você vai poder chegar perto dela e dizer, ó, prazer, meu nome é fulano, eu estou aqui, puxa, o seu filho está aí? Oh, que legal, ele gosta de futebol, né? Ele gosta de jogar? Que bom. Você traz sempre ele aqui, e aí você consegue estabelecer um relacionamento com os pais. Por isso que criança é uma maneira de você chegar, tá? Como evangelismo. Agora, você não vai poder, além da questão de esportes, você não pode tocar em criança. Criança é muito cuidada, mas é uma maneira. N formas criativas. Os russos são bons para isso, entendeu? Muito bons. Então, vai para lá e aproveite, aprenda e entre nessa dinâmica de Deus, que é como eles fazem evangelismo num país que tem restrições. É muito legal e é uma experiência para a vida. Puxa vida, que legal. Aqui então temos várias dicas de como a gente abordar um russo ou até mesmo um europeu, de modo geral, através de perguntas para conhecer mais o que ele acredita espiritualmente falando e tudo mais, e assim, pouco aos poucos, a gente conseguir deixar essa pessoa refletir, pensar melhor em certos pontos, a gente passar o nosso ponto de vista também, e por aí vai. É um processo mais lento comparado com como evangelizar no Brasil, visto que no Brasil todo mundo sabe o que é um evangélico, quem é Jesus e tudo mais. Na Rússia é bem diferente, na Europa isso é bem diferente, na França, na Espanha acontece isso também, na Itália. Mas, para terminar esse ponto, eu não posso deixar da gente discutir essa questão sobre esportes. Você falou várias vezes aqui, Pastor Lealdo, sobre o esporte, e é um ponto interessante por vários pontos de vista, é uma questão interessante para a gente tratar, porque o brasileiro gosta de futebol, joga bem futebol, é um estereótipo que os europeus, que os outros países têm dos brasileiros, então é realmente uma grande ferramenta. Mas na Europa, pelo menos do meu ponto de vista, que eu aprendi, é um pouco diferente. O modo como no Brasil a gente faz um ministério de futebol é um pouco diferente na Europa. Eu gostaria de explicar isso para todo mundo e depois passar a palavra para o Lealdo para dar umas dicas também. De que, por exemplo, eu estava na Espanha, servindo em 2013 na Espanha. Essa realidade é tanto na Espanha quanto na Itália também, em outros países da Europa. São países de primeiro mundo. Os adolescentes, a molecada, eles não jogam, que não é que nem um brasileiro que vai jogar na rua, que vai jogar em qualquer lugar, em qualquer quadrinha, ou com uma bola de futebol, com uma latinha amassada. Não, o europeu, quando vai jogar futebol, eles vão numa quadra assim bonita que tem no bairro, que é de graça, não precisa pagar nada, é como se fosse um clube de primeiro mundo no Brasil. E então, quando o brasileiro chega na Europa, eu vou querer evangelizar. E aí, onde é que você vai evangelizar com futebol? Você vai fazer uma quadrinha no estacionamento da igreja? Você vai querer jogar futebol na rua com eles? Eles não vão querer jogar futebol assim. Vai vir pouca gente para. Você vai alcançar pouca gente para jogar bola com você. Porque eles vão querer ir nessa quadra boa. A dica boa é se você consegue uma parceria com essas quadras, com esses ginásios já, e você, por ser brasileiro, talvez eles vão permitir você utilizar a quadra, ou alugar a quadra, ou dar aula, e por aí vai. Então fica meio diferente essa questão de usar o esporte na Espanha, em outros países da Europa, pelo fato de ser a classe social ser um pouco diferente. Na Rússia, Pastor Lealdo, essa mesma coisa? Eu acho que não. Eu acho que é um pouco parecido com o Brasil, que o pessoal deve jogar bola em qualquer lugar, mas explica aí pra gente como é que é a realidade do esporte na Rússia. Bom, futebol, o pessoal joga numa quadra ali do bairro. Isso pode acontecer. A maioria das vezes você vai ver as quadras vazias, que chamam muita atenção, porque no Brasil, às vezes, você não consegue encontrar as quadras vazias para jogar, porque sempre tem gente jogando, né?
Mas na Rússia você encontra algumas quadras, às vezes as quadras vazias e quadras boas, sabe? Aquelas quadras de clube mesmo, grama sintética e, cara, coisa top de linha. Só que tem uma coisa, como você chamou bem a atenção, brasileiro gosta de fazer uma coisa bem improvisada. Russo, europeu, não vai dar a menor atenção para você se você não tem uma coisa organizada. Colete para diferenciar time, os cones, bola, a rede, sabe? Toda uma estrutura de uma escola mesmo de futebol. Então, uma das coisas que nós fazemos na Rússia é assim, ó, nós ajudamos de alguma forma, direta ou indiretamente, a organizar as escolinhas de futebol. Tá? E essas escolinhas de futebol, que tem em várias cidades, várias regiões da Rússia, que são cristãs, elas têm realmente uma quadra onde eles alugam, enfim, né, eles conseguiram com a prefeitura, alguma coisa assim. Eles têm horários onde eles fazem um treinamento, eles têm os coletes, eles têm um nome para o clube, né, para a escolinha. Então, o objetivo sempre é dar alguma coisa com qualidade. Tá? Coisa assim do tipo, que nem você falou da latinha amassada, não vai funcionar, não. Você não esquece, não tem isso. Né? Vamos jogar ali naquele campinho ali. Né? Na Rússia, como na Europa, isso não vai acontecer, porque o nível deles é outro. Então, eles já pensam numa Champions League, entendeu? Nós estamos aqui com um outro. Então, quando você vai para lá, você tem que ir bem organizado, você tem que se tiver alguém que já jogou futebol profissionalmente, melhor ainda. Nas equipes que nós levamos, nós sempre tentamos levar alguém que já jogou futebol, né? Então, sempre é importante ter alguém com algum nome, tá? As equipes, o pessoal que a gente leva, sempre tem alguém que já jogou em alguma coisa, porque aí o pessoal quer autógrafo, faz fila, sabe? Essas coisas assim, bem de tietagem mesmo, mas acontece. Mas a coisa tem que ser bem profissional. Os treinos que nós damos é treino para profissional. Só que, por exemplo, no nosso caso, nós priorizamos o trabalho com crianças. Por quê? Porque, geralmente, com jovens, você tem mais dificuldade. O jovem já acha que sabe alguma coisa, que ele sabe jogar, porque aí ele vai enfrentar o treinador. Criança não. Criança tem mais facilidade de obedecer o treinador. O treinador manda parar, as crianças param. Né? Já com um jovem, você tem que entrar em campo para fazer o cara parar, e mesmo assim, né? Então, assim, com criança é muito mais legal de você fazer, só que tem mais criatividade, e os pais estão ali olhando também para saber que tipo de trabalho que tá. Se você for com a latinha amassada, não vai dar resultado, não. Não vai. Bola de meia, né, que o pessoal fazia, bola de tênis, esquece, isso não funciona, tem que ser bem organizado. Quanto mais organizado, melhor. Porque mostra, sabe o quê? Isso mostra para eles se importam com o meu filho. Entendeu? Uhum. Eles estão lá, e aí entra a questão da evangelização. É mais fácil de você chegar e compartilhar alguma coisa com essas pessoas, porque daí elas já estão vendo, poxa, esse cara é sério. Ele não está aí simplesmente só de passagem ou de brincadeira. Ele quer fazer alguma coisa pelo meu filho. E é aí que muitas pessoas têm sido ganhas. Famílias têm sido ganhas por causa desse cuidado. Então, não adianta querer fazer as coisas, né, de qualquer jeito. Na Europa, de uma forma geral, mas especificamente na Rússia, tem que ser uma coisa bem organizada. Amém, que legal. Glória a Deus por isso, que tem já esses projetos acontecendo, usando o esporte, o futebol principalmente, para evangelizar aí na Rússia, com certeza, entre outros países da Europa. Para você que está assistindo até aqui essa nossa conversa, muito legal, e que você que está envolvido com esporte e está na Europa ou está para ir para a Europa, nós temos no WhatsApp e no Telegram alguns grupos, e nós temos um grupo só sobre esportes na Europa, com irmãos que estão na Europa envolvidos com escolinha de futebol na Espanha, na Itália e por aí vai. Então, entre em contato com a gente aqui na descrição para a gente te conhecer primeiro, ver em que grupo que você vai querer se envolver mais, e a gente vai te inserir para a gente junto crescer, dialogar, trocar figurinhas, saber mais
sobre esporte. Não só esporte, nós temos também grupos sobre Business as Missions na Europa, uns 10, 15 irmãos só voltados com Business Missions na Europa, missões com refugiados na Europa e missões com países diferentes, regiões diferentes, missões no leste da Europa, na Alemanha, Reino Unido e por aí vai. São mais de 4.000 irmãos em Cristo espalhados, envolvidos com missões na Europa, nos nossos grupos do WhatsApp. Então, participa aqui nesses grupos que você vai conhecer as nossas iniciativas de oração, de contribuição, ajuda para ir, para enviar até a Europa e tudo mais. Tem sido uma bênção esses grupos no WhatsApp, bem sério, bem organizado, e no Telegram também. Só ver aqui na descrição. Se a tua pergunta não foi respondida aqui nesse nosso diálogo aqui com o Lealdo, você que está vendo aqui a nossa entrevista, escrevendo aqui algumas perguntas, talvez a gente não pode responder todas. Se você que tem mais perguntas, entra aqui na descrição do grupo. Nós temos o grupo Missões no Leste da Europa, onde está presente o pastor Lealdo também, bem como outros missionários da Rússia e do leste da Europa, e assim juntos, você pode entrar também, assim juntos, a gente pode continuar essa nossa conversa, o bate-papo, para aprender mais sobre o Evangelho nessa região que precisa muito de Cristo. Estamos chegando no final aqui. Muito obrigado, Lealdo, por participar dessa nossa entrevista. Ficamos muito felizes de ter você aqui conosco. Para terminar, para chegar para o final, só uma última questão aqui, Lealdo. Temos irmãos assistindo a gente até agora, que estão com fogo, com o coração ardendo assim, eu quero fazer missões na Rússia. E nós temos também pastores que nunca ouviram falar de, nossa, a Rússia é assim, né? Então, a igreja brasileira está se conscientizando sobre a realidade da Europa. Que mensagem você daria para a igreja brasileira agora e para esse irmão que está com um chamado para a Rússia? Pastor Lealdo. Na verdade, quando nós queremos nos envolver com missões, isso nasceu antes em Deus. Você está reagindo ao que Deus está colocando no seu coração. Antes de você pensar em qualquer coisa, Deus já tinha planejado isso que você está sentindo agora, que você está experimentando. Não deixe com que nada te desanime. Busque em Deus sempre forças para prosseguir. Eu levei 19 anos entre o chamado e o dia que eu coloquei os meus pés no aeroporto de Moscou. Houve lutas e houve dificuldades, mas Deus sempre veio ajudar, Deus sempre veio estar comigo e me fortalecer. Não desanime, busque em Deus, se prepare, esteja atento para o mover de Deus na sua vida. Às vezes as coisas não são assim, acontece tudo imediatamente, mas pense que quem controla o tempo é Deus, e Ele sabe qual é o melhor tempo para as coisas acontecerem na sua vida. Se você nunca ouviu falar sobre Rússia e tem aquela ideia de que ursos estão passeando no centro de Moscou, ou de que aquele é um país gelado todo o ano inteiro, sempre nevando, que as pessoas são rudes, e aquelas ideias, aqueles estereótipos dos russos, dos filmes, né, de Hollywood, essa não é a realidade. O povo lá, ele vive como nós, tem ansiedades como nós, tem dificuldades como nós, eles têm sonhos e eles têm problemas. O pecado está lá, né? A luta lá é muito grande em todas as áreas. É um povo que precisa das suas orações, é um povo que precisa estar sendo colocado diante dele em orações em primeiro lugar. E se você gostaria de estar orando, de se envolver em missões, isso talvez, ou com certeza, é aquilo para o qual Deus te chamou. Deus nos chamou para missões, independente se você vai estar lá ou não. Nós somos missionários, independente de ir ou de onde nós estamos. Se você é cristão, você é missionário. Então, se envolva, busque informações, tente descobrir aonde que Deus está agindo e como é que Ele quer te usar nesse mundo. Seja na Europa, pode ser que não seja na Europa, pode ser que seja em outro lugar, mas esteja aberto para aquilo que Deus quer para a sua vida. Confie em Deus
e Ele estará te suportando em todas as coisas, te sustentando em tudo. Fica firme e se apegue no Senhor, porque Ele é fiel. Amém. Muito obrigado, pastor Leal Puz, por essa entrevista. Aprendemos muito. Quem sabe mais para frente vamos conversar de novo para saber ainda mais. Tem várias questões aí ainda para aprender pela frente sobre a Rússia, o leste da Europa. Deus abençoe você e sua família, pastor. Glauber, muito obrigado pelo seu convite, obrigado por esse tempo, a todos vocês que assistiram a isso que nós falamos aqui, e parabéns pelo seu canal, tá? Show de bola, tenho ouvido aqui coisas, né? E estou maravilhado, que Deus continue abençoando o seu ministério e continue abençoando tudo aquilo que você tem feito aí para a glória de Deus. Amém. Muito obrigado pelas palavras. Glória a Deus por isso. E isso é todo um trabalho da nossa equipe do canal Missões na Europa, os grupos que nós temos. E você que está assistindo a gente, vem participar com a gente. Tem espaço para você fazer alguma coisa, com certeza, em prol de missões da Europa. Então, fique ligado aqui no nosso canal para você saber mais outras entrevistas. Praticamente todos os sábados nós temos entrevistas novas com algum missionário que está envolvido aí na Europa, ok? Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço.